questão da liderança estratégica, eu vejo um novo imperativo. O que é esse novo imperativo? É uma nova exigência, uma nova forma, um novo momento que a liderança de manutenção está vivendo. Eu nunca vi tão presente dentro das organizações a necessidade do líder não só ter aquele conhecimento técnico, aquele viés técnico, mas ele ter um viés estratégico. Um viés que ele consiga trabalhar alguns pilares que são fundamentais para que a manutenção consiga assumir esse patamar de pilar estratégico para o negócio. Então ele é um novo imperativo, pessoal. A partir daí a gente começa a entender, e eu vejo que é o primeiro ponto que a gente precisa, como líder de manutenção, entender, é o pensamento estratégico. O líder de manutenção hoje, ele precisa estar conectado com a visão de futuro do negócio e entender claramente aonde o negócio está se direcionando. Então, com isso, conseguir ter clareza de quais são as etapas, quais são os pontos que eu preciso implementar na estratégia de manutenção que vão contribuir para o negócio em si. Então, muito mais do que a gente está debatendo especificamente sobre preventiva, análise de falha, lubrificação, enfim, pontos técnicos que são extremamente importantes, é eu conseguir estabelecer a estratégia alinhada ao meu negócio. Então, esse é o ponto-chave e é um dos pontos que a gente vai estar explanando aí com vocês. Então, o pensamento estratégico. O segundo elemento, pessoal, ele diz respeito ao método. O que eu percebo, né? Assim como eu tenho a forma de pensar estratégica, eu preciso ter a parte prática, que é conseguir colocar essa minha estratégia para rodar. Isso se diz respeito à consistência nas ações. Muito mais do que eu saber que eu preciso implementar, por exemplo, uma manutenção preditiva, um sensoriamento de máquinas, é como eu vou implementar isso, alinhado às estratégias e práticas que eu já tenho dentro da minha organização, respeitando as particularidades do meu negócio, respeitando a cultura da minha empresa, o conhecimento e o nível de maturidade da minha equipe, para que eu consiga fazer com que as ações elas sejam consistentes. E então o método, o conhecimento do processo, das técnicas, é fundamental que o líder de manutenção ele tenha, esse líder estratégico, para ele gerar confiança e previsibilidade. Um ponto que eu vejo muito aí, né, dentro das manutenções ainda acontecer, que é algo que é um pouco negativo do ponto de vista de toda a estratégia de manutenção. É eu sempre seguir o modismo. Eu não consegui alinhar a estratégia do negócio, né, aquele pensamento estratégico, eu não consegui desdobrar nos métodos certos. Então, se vem, por exemplo, uma onda de aplicação de RCM, uma metodologia extremamente importante, que a gente vai estar falando logo na sequência, manutenção centrada em confiabilidade, só que meu negócio não está preparado ainda para isso, a minha manutenção não está preparada para isso e por vezes eu acabo implementando de forma superficial e o resultado não acontece e eu por vezes digo que a metodologia não funciona, sendo que na realidade eu não tive consistência nas ações. Então isso é muito importante, conhecer os métodos e técnicas e saber implementar. Isso gera confiança tanto do ponto de vista da alta gestão quanto da equipe que vai estar desenvolvendo, beleza? Então esse é o segundo ponto que também a gente vai estar desdobrando aí ao longo da nossa live. E o terceiro ponto, pessoal, é uma comunicação clara. Então pensem nos dois primeiros. A gente pensou de forma estratégica, a gente está agindo de forma consistente e eu preciso ter uma comunicação clara. Com quem, pessoal? Eu vejo três grandes comunicações que a gente precisa fazer a nível de manutenção. A primeira é com a alta gestão. E daí pode ser na figura da direção, pode ser na figura de um gerente industrial. Para quem a manutenção ela presta conta. Então esse é o primeiro ponto, eu conseguir visualizar quais são as necessidades da alta gestão da empresa. Esse é o primeiro ponto e criar uma comunicação clara em relação a isso. O outro ponto é justamente eu conseguir alinhar com as partes interessadas ou com as áreas de apoio. Então eu preciso ter um alinhamento claro com o PCP, com a produção, com a área de suprimentos, com a área de qualidade. Eu preciso mostrar a estratégia e essas pessoas, essas áreas absorverem qual que é a estratégia de manutenção, justamente para elas conseguirem opinar em relação ao plano e principalmente apoiar a implementação, porque nada é feito sozinho.